Namastê virginianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente fazer a sua mandala astrológica de 2021. Eu vou fazer de um jeito diferente que eu fiz aqui no canal no ano passado. É o seguinte, eu tenho aqui separados arcanos maiores e tenho separados os menores. Os menores eu vou deixar reservados aqui e eu vou tirar uma carta de conselho no final. Vou montar a mandala com os maiores, tá? E vou montar aqui na frente de vocês, vou mostrar as cartas, mas eu não vou explicar o que é cada casa. Eu vou trazer só a informação, tá? Vocês não vão perderem informação, é só uma maneira que eu encontrei de fazer o vídeo ficar mais fluido, né, e não tão longo, tá? Julgamento, sacerdotisa, a roda da fortuna, pendurado, eremita, papa, torre, amantes, lua, estrela, força, imperador. Eu vou só fazer uma introdução a respeito das energias de 21 para vocês entenderem a tônica que eu vou dar aqui, né? A interpretação que eu vou dar. 21 ele é um ano regido pela Vênus. A regência da Vênus só começa depois do ano novo astrológico. Até então a gente vai estar regido pelo Sol. A regência da Vênus não significa que vai estar todo mundo com um parceiro ou parceira, vai estar todo mundo com o bolso cheio de dinheiro. Os assuntos da Vênus, dinheiro e relacionamentos, eles vão vir à tona para a gente olhar as questões que a gente tem, pessoais e coletivas. São assuntos da humanidade, são assuntos de consulta, é o que eu falo em consulta. Dificilmente chega alguém querendo saber alguma coisa diferente. Dinheiro ou relacionamento, ou ambos. São questões que as pessoas têm dificuldade para resolver. Então esses assuntos eles vão vir, vão estar em pauta. É o meu gatinho brincando, tá, gente? Vão entrar em pauta. E, enquanto isso, a gente vai ter uma ênfase em aquário durante o ano todo. Saturno e Júpiter em aquário. Saturno fazendo quadratura com Urano já agora em janeiro. Eles vão se encontrar outras vezes. Isso vai marcar o ano. Vai ser muito impactante essa quadratura de Saturno e Urano. A gente vai ter em fevereiro uma lunação que é praticamente toda em aquário. A gente vai ter ênfases em aquário. E o que é ênfase em aquário? Quando existe um trânsito de Urano, quando existe alguma coisa acontecendo em aquário, a primeira chamada é para quebra de paradigmas. É o que a gente vai ver. Se eu tivesse que definir 2021, 2021 é quebra de paradigma, é quebra de tudo. Qualquer tipo de paradigma. Para a gente ter que viver sobre novos paradigmas? Sim. Reavaliar
aqueles que não nos servem mais e trazer o novo, né? Deixar que o novo venha, né? Vivenciar esse novo e por aí afora, tá? Agora, o que vem a ser o novo, né? A gente vai ter que construir. E a gente vai ter que estar muito atento a esse novo, tá? O que é esse novo? Esse novo, ele vai ser uma escolha do coletivo e você precisa saber navegar, saber perceber, tá? Então, diante de um ano em que a gente vai falar de relacionamentos e dinheiro e que a gente vai ser convidado a quebrar paradigma o tempo todo, eu vou começar falando das suas casas 1 e 12, que foi o que eu fiz em todas as outras mandalas, falando do início e do fim, e a partir daí lendo todo o resto. Vocês têm julgamento na casa 1 e imperador na casa 12, né? Vocês esse ano, vocês vão lidar com diversas questões kármicas. Quando eu falo kármico, não necessariamente isso é negativo. Tentem tirar rótulos, tá? Tentem sair de certo e errado, bom e mal, o que é para ser, o que não é para ser. Tentem sair de definições, e especialmente definições que são muito arraigadas, que você já vem vivendo sobre aquelas definições há muito tempo. Tem essa chamada kármica para desconstruir padrões. Padrões, crenças limitantes, tudo aquilo que está prendendo a vida do virginiano. Agora, tudo isso vai acontecer com o propósito de uma construção de uma nova ordem. É o imperador que fecha a sua mandala. Então, não é que vocês vão ter uma vida caótica, só que vocês vão criar o caos para instituir uma ordem nova, uma outra ordem na vida do virginiano. Talvez uma que sirva melhor, que se encaixe melhor, que traga mais benefícios, que traga mais oportunidades, tá? Então, qualquer sentimento que vocês tenham durante o ano todo, de que algo não está funcionando e vocês tentam ficar presos àquela maneira de fazer porque foi sempre daquele jeito, observem isso, porque vocês vão ter diversos exemplos durante o ano para ver se aquilo realmente funciona e, se não funciona, quebrar o quanto antes e colocar alguma coisa no lugar. O que é essa nova ordem? Essa nova ordem, ela vai ser revelada para vocês. Não é que vocês vão ficar sem saber o que colocar no lugar. Vocês já vão ter indícios, tá? A única questão é a resistência. Vai ter resistência ou não vai ter resistência? Num ano com tanta energia uraniana, quanto mais resistência as pessoas tiverem, mais dificuldade elas vão ter, tá? Vocês vão rever posicionamentos intelectuais, sim, mas também a forma de conduzir a vida, a forma de fazer as coisas. Então, a forma sob a qual vocês vivem, ela está aberta a mudanças. E o que mais vai representar essas mudanças internas todas são duas áreas. Primeiro, né, o seu próprio porte. Vocês vão fazer alguma mudança de imagem, uma imagem que vai ficar melhor adaptada ao que vocês vão se tornar. Vocês vão se apurar em 2021. Então, essa imagem, aquela imagem que vocês projetam para o exterior, ela vai ter que acompanhar.
E aí, então vocês vão começar a sentir mudanças, né? Vontade de fazer alguma mudança. O virginiano geralmente ele gosta de ter um determinado visual que é uma marcação, é uma assinatura, né? Vocês vão continuar com uma assinatura, é que a assinatura vai mudar. E no que vocês projetam uma imagem diferente, logicamente vocês vão alcançar pessoas diferentes, porque as pessoas elas vão muito por aquilo que a gente projeta, né? Isso mais intenso ainda para aqueles que são ascendente virgem, tá? Agora, o que vai ficar bem na cara é essa questão do atrair novas pessoas. Vocês vão reformar os seus relacionamentos por completo, todos. Se tiver algum relacionamento que está pendente, especialmente os relacionamentos da casa, seja a família original ou a família que você formou, se tem alguma questão ali, se o casamento, ou se uma relação com um parente, com um irmão, se está muito desgastada e tem coisas a serem ditas, tem coisas que ficaram para resolver, vai resolver. Se vocês ou a outra pessoa, né, tiverem alguma resistência, eu queria adiar mais um pouco, eu queria ver se eu tenho como resolver isso em outra ocasião. Se tiver que resolver naquela hora, vai ser resolvido por vocês. Mesmo sem uma tentativa de chegar num ponto comum, né? num denominador comum. Então vocês vão perceber que as relações em geral, mas especialmente as mais íntimas, além delas estarem sujeitas a essa nova imagem que vocês vão projetar, elas mesmas vão passar por reformas. Elas mesmas são esses pontos de karma? Sim, elas mesmas são esses pontos de karma. Vocês vão, inclusive, em alguns casos, ter a oportunidade de encerrar processos karmáticos. E se esses processos envolvem pessoas que são escolhas, como um cônjuge, por exemplo, a relação vai se dissolver. Porque as relações kármicas, elas são assim. Quando a situação kármica ela está resolvida para ambas as partes, não existe mais motivo para a relação continuar. Então, se não tiver um sentido social, se não tiver uma outra coisa que segure a relação, uma amizade, se não tiver um motivo qualquer para aquela relação ainda existir, a relação se dissolve. No caso das famílias, as famílias originais, né, ou as famílias adotivas, né, as famílias, as pessoas que nos criaram, né, a gente tem laços muito poderosos com essas pessoas, mesmo que não sejam sanguíneos, né? Existe uma ancestralidade que dá um suporte ali. Então é mais difícil você simplesmente tirar essas pessoas da sua vida. Agora, sendo uma escolha, sendo um cônjuge, sendo um melhor amigo, uma melhor amiga, ou inimigo, né? A pessoa acabar se tornando inimiga, se for um parceiro, um sócio, qualquer relação que você tenha escolhido, né? Essas relações, elas estão na berlinda, tá? Quer dizer que para todo mundo vai terminar? Lógico que não. Eu estou fazendo uma leitura geral. Mas que pelo menos vai ter uma redefinição, vai.
Então, pensem o seguinte, vocês vão ter mudança de projeção de aparência, né? E a partir daí atrair pessoas diferentes e mudança de status de relacionamento. A relação ela vai se tornar uma outra coisa, né? Ela pode ser uma nova relação, uma relação solidificada, transformar alguma coisa, mas assim, não vai ter como escapar de reforma dentro dos relacionamentos. Eu tô falando a palavra reforma porque é quebrar paredes mesmo. E no caso de alguns é quebrar paredes que separam vocês das outras pessoas. Então é uma reaproximação ao invés de uma separação, tá? É quebrar paredes para que vocês sejam enxergados pelo outro e o outro enxergue vocês, tá? E nesse tema de escolhas, esse tema não vai escapar, vocês vão ficar bem sujeitos a esse tema durante o ano todo. Dentro da temática escolhas, tem outras escolhas a serem feitas. E reverberam, sim, né? São derivadas dessa questão kármica. Entendam essa questão kármica como um momento importante da trajetória de alma de vocês. É como se vocês tivessem feito toda a sua caminhada por todas as suas vidas para chegar no ponto em que estão agora. E nesse ponto em que estão agora, com mais percepção, mesmo que vocês não se lembrem, não precisa lembrar de vidas anteriores. O que precisa é ter uma abertura para um conhecimento que vem de outro lugar, conhecimento intuitivo. Vocês vão exercitar muito a intuição em 21, que não é uma coisa fácil para vocês não estão habituados a isso. Lógico que eu estou falando aqui para o virginiano clássico, né? O virginiano que está no livro texto, tá? As pessoas têm nuances, nós temos os 12 signos, então cada um tem as suas nuances. Você pode, dentro do seu mapa, ter outros recursos que trazem uma baita intuição para você, tá? Mas o virginiano clássico, ele não é intuitivo. Vocês vão exercitar isso. E a intuição, ela vai levar vocês para encontrar pessoas. Quem são as pessoas que têm que estar na sua vida em 21. A intuição também vai levar vocês a reavaliar o que precisa ser feito dentro dos relacionamentos, tá? E a intuição vai levar vocês para escolhas mais sábias com relação a dinheiro, tá? Ou pelo menos deveria ser assim, tá? Vocês vão fazer escolhas mais intuitivas do que racionais, tá? E aí, como é que sabe que está fazendo a escolha certa? Quando você está fazendo a escolha certa, você tem uma sensação de expansão. Você é tomado por uma alegria que você não sabe explicar. Você sente que a vida tem que ir por ali, é aquele caminho. Quando você está fazendo a escolha errada, você se contrai. O seu corpo, ele faz um movimento de ficar dentro dele mesmo. Ele fica rígido, duro. Pode até ser que você sinta alguma dor, alguma pontada. As pessoas, elas não ficam atentas a isso, a relação intrínseca entre corpo e intuição, porque a intuição, ela é uma derivada do instinto.
Existe inclusive um livro do Osho que se chama Intuição, não me lembro se tem algum subtítulo, que é um livro bastante interessante, meus mentores estão pedindo para recomendar para vocês. É um livro interessante e aí vocês vão estar lendo, quer dizer, é uma abordagem intelectual e é uma maneira de mostrar como é que é esse funcionamento, como é que existe essa relação tão profunda entre corpo e intuição. As pessoas, elas não registram o que está acontecendo com o corpo, elas não dão bola para o que está acontecendo com o corpo. Muitas vivem só na cabeça. O corpo é como se fosse uma massa, uma carne, que elas acham que não tem importância nenhuma e que acham que é sujo, que é um negócio que fica doente e que só dá problema, né? Aliás, isso é comum, é um link comum de vocês fazerem, o seu lado B é fazer. Qual é o lado A do virginiano? O virginiano cuida do corpo, cuida da saúde, se preocupa, cuida da higiene e da aparência e tal. Mas se entra em extremos, tá vivendo uma energia desqualificada. E se a pessoa, no geral, virginiana ou não, ela vive só aqui no intelecto, ela não presta atenção nos comunicados do corpo e só entra em furada. E aí depois fica perguntando por que é assim. E num extremo renega Deus. Deus não existe porque ele aí entra num paradoxo, né? Diz que ele não existe porque ele fez tal coisa. Ele permite isso. Ele permite que coisas ruins aconteçam. Logo ele não existe. Fazem essas conclusões. Então, vocês vão ter que estar muito atentos, porque a intuição vai permitir que vocês tenham ganhos financeiros que não teriam de outras maneiras. Num ano em que a gente vai estar com uma energia uraniana, você pode ter oportunidades de ganhos inesperados e inesperados com relação também à forma, sim, tá? Então é importante vocês estarem atentos com relação a isso. Agora, também existe aqui para vocês uma instabilidade financeira, tá? Uma sazonalidade, uma flutuação, ok? E aí a flutuação, ela vai precisar contar mais uma vez com a intuição vindo para mostrar para vocês o que fazer, para vocês tirarem bom proveito da flutuação e não vocês ficarem, eu não sei quanto que eu vou receber, ou então eu não sei o que vai ser do meu dinheiro, porque cada hora ele sai para um determinado fim. Vocês vão ter que lidar com a intuição para responder isso, certo? Eu sei que o virginiano clássico, ele faz de um tudo para ter uma vida financeira organizada, ele dificilmente é uma pessoa que topa uma sazonalidade, nessa coisa de não saber quanto que vai receber, prefere, né, ter contratos, prefere carteira assinada, né? Mas nada impede, né, que outros aspectos do mapa levem o virginiano para se abrir para outras possibilidades e em acabar sim tendo uma vida financeira que é instável, né?
em termos de entradas, né, os ganhos. Então, vocês vão precisar se ligar com relação a isso e especialmente não permitir que as emoções afetem o que vocês vão fazer com o dinheiro. Uma coisa é estar ligado ao que a intuição vai trazer de informação. Outra coisa é deixar que as emoções aflorem e levem vocês a tomar decisões que vocês podem vir a se arrepender no futuro. Então evitem qualquer atitude muito radical com o dinheiro, evitem qualquer gasto emocional com o dinheiro, tenham a percepção de que num dia existe uma determinada situação, no dia seguinte aquela situação ela pode estar totalmente diferente. Eu sei que muitas pessoas não fazem mais isso, mas, por exemplo, quando você vai ouvir, você liga para o banco e você ouve aquela gravação que fala sobre o extrato da sua conta, qual é a mensagem? A voz diz quanto que tem na conta e ela fala, sujeito a alterações até o final do dia. Porque não vai ficar do mesmo jeito. Por que chama de conta corrente? Porque é um entra e sai, é um fluxo, é uma corrente, tá? Então, lembrem-se que o que é verdade num dia pode não ser verdade em outro dia, e isso pro bem e pro mal. Mas lembram que eu falei lá no início? Para vocês saírem dessas caixinhas, dessas predefinições do que é bom e do que é ruim, vocês podem usar, vocês podem manipular. Então vocês vão ter, dentro do assunto dinheiro, lições. Também dentro do assunto relacionamentos, lições, tá? Ambos, sim, de formas diferentes, mas ambos querendo trazer para vocês uma flexibilidade, tornar o virginiano mais capaz de nadar a favor da correnteza e não ficar contra a correnteza, tá? E é particularmente complexo para vocês essa coisa de nadar com a correnteza e tudo, porque isso é do seu oposto complementar, peixes, né? Então é sempre algo que vem aí com uma dificuldade, que vem com um aprendizado, tá? Mas tem sim para o ano a vivência daquela máxima de que tudo muda, né? A constante do universo é a mudança e por aí afora, tá? Só que tem como vocês navegarem melhor a partir do seu emocional. Não deixar o emocional sair do controle. Não quer dizer que vocês vão travar as emoções, mas ao mesmo tempo vocês não podem deixar vir uma ansiedade, né, vir alguma emoção que faça vocês tomarem decisões das quais vocês possam se arrepender no futuro, ok? Vocês vão estar bastante emotivos e um tanto inquietos durante o ano, talvez até sem conseguir se reconhecer. E algo que pode ser feito com relação a isso é buscar contato com as pessoas, buscar pelas amizades, especialmente as amizades mais solidificadas, aquelas pessoas com quem vocês podem contar, mas não só contar numa necessidade, pessoas para quem vocês podem relatar, né? Abrir o coração, falar sobre as emoções.
Vocês podem buscar por novos rumos dentro de si. Agora, tem um favorecimento por buscar esses novos rumos em situações de movimento. Dá para pensar numa viagem curta, uma viagem para um lugar próximo que seja. Dá para pensar, né, em se colocar em movimento e a partir daí deixar esse movimento atuar e vocês perceberem que, poxa, engraçado, eu tô conseguindo ficar confortável no movimento das coisas, tá? Vocês vão ter esse aprendizado, né? A certeza de que tudo muda e ao mesmo tempo uma sensação de preenchimento, porque vocês vão ter a possibilidade de entender uma coisa muito importante, que pode estar tudo mudando do lado de fora, mas se você tem paz dentro do coração, não interessa o que está acontecendo do lado de fora. Você se adapta, você consegue fluir, você responde à altura daquilo que está acontecendo, mas sem se deixar levar exageradamente, sem perder o equilíbrio, tá? Vocês vão precisar sim buscar por equilíbrio, porque especialmente as questões de relacionamentos e os relacionamentos que eu tinha dito, os mais íntimos, e relacionamento de família, né? Não importa qual família seja, as pendências e tudo, né? Essas pendências e a questão kármica, né? Do chegar num outro patamar da evolução da sua alma, isso tudo vai mexer e fazer vocês questionarem, né? Eu já falei isso também. Quem sou eu, onde estou, para onde vou, né? Vocês vão questionar isso, o seu lugar no mundo, tá? Eu não sei se eu acho que eu não entrei tanto nisso, tá? Eu vou entrar agora. Porque eu fiquei muito em família, né? Em relacionamento. Vocês vão sim ter que olhar para essas pendências. E essas pendências, elas podem vir também na forma de coisas concretas, pendências contratuais, essa coisa assim de renovar contrato de aluguel, ou você precisar fazer alguma coisa dentro da casa que seja muito extensa, uma reforma, que aí você vai ficar com um certo cômodo que vai estar praticamente inutilizado durante um tempo, né? Esse tipo de coisa. Pode vir assim, literalmente, mas é evidente que também pode vir simbolicamente, né? Você resolver coisas com pessoas ou com o espaço ali da casa, né? Ter que resolver aquilo. E ainda tem outra, enquanto não resolve, tem uma dificuldade para se encontrar. Vocês vão precisar resolver as suas pendências para aí vocês saberem onde estou, quem sou, para onde vou, esse tipo de coisa. Vocês podem passar por redefinições de carreira também, especialmente aqueles de vocês que há muito estão sedentos por um sentido de propósito, tá? 2021 é um ano legal para encontrar esse propósito. Aí vocês podem se perguntar, poxa, mas eu vou encontrar esse propósito no meio de tanta confusão? Sim. Lembrem que eu falei da ordem e do caos, né? Melhor dizendo, caos e ordem, tá? Vocês vão aprender a criar com o caos. O caos é uma energia altamente criativa. Se você não tenta segurar,
se você não tenta impedir o que está acontecendo, se você entra no movimento. Se você precisa de ajuda para entrar no movimento das coisas, faça você movimento. Porque tem aqui para vocês uma certa imobilidade vinda do cotidiano. A estrutura do cotidiano vai ser algo muito difícil de mudar. Tem resistência para mudar o cotidiano. Fazer pequenos ajustes, até para fazer pequenos ajustes vai estar difícil, não vai estar fácil. Vocês vão ficar muito presos aos velhos hábitos. Então tem que observar isso. Se tiver difícil, entra mesmo literalmente no movimento. Como eu falei, uma viagem curta, especialmente viagem onde você possa ser o passageiro, você vai ficar olhando para a paisagem. Mas se você tiver um carro, se você gostar de dirigir, sentir prazer em dirigir, sair para dar uma volta, abrir a janela, sentir o vento no rosto, nos cabelos, fazer exercício físico aeróbico, né? Caminhada, corrida, natação, dança, né? Esse tipo de coisa, para você perceber que você é um ser que está em movimento, para tentar quebrar o cotidiano, o hábito, a ordem. Lembrem-se que vocês vão sim chegar numa ordem. A ordem ela vai ser diferente. E eu digo mais, vai ser uma ordem que vai ser orientada por algo maior, pelo divino. Não é uma ordem que só vocês vão planejar, que só vocês vão responder por aquilo, tá? Vocês vão contribuir, né? É o que vocês podem fazer. Vocês podem contribuir com as mudanças. Vocês vão estar muito introspectivos, muito voltados para si. E embora os relacionamentos tenham importância na vida em 21, vocês vão querer momentos para si, momentos de solidão. Vocês vão querer se distanciar das pessoas. Vocês vão querer, de uma certa maneira, continuar com essa questão de distanciamento e isolamento, só que por outros motivos, tá? Vocês vão dar preferência às relações que são constituídas. Vocês vão ter dificuldade para conhecer novas pessoas. Aqueles que querem conhecer novas pessoas vão ter que se esforçar para isso. Não vai ser fácil. Eu digo assim, não vai ser fácil no sentido de parecer que não é natural. Não é que não vai ter oportunidade, é que vai parecer que não é natural. Então, vocês vão sim precisar se lançar, se vocês desejarem novos relacionamentos. E eu digo tudo, né? Amizade também, né? Coleguismo também, não só relacionamento sexual ou de namoro, seja lá o que for. Qualquer tipo de relacionamento. Então, novas pessoas, elas vão ser conquistas. E tem pessoas que vão conquistar vocês. Vocês vão ser conquistados. Quando vocês virem, a pessoa já está na sua vida. Parece que foi colocada, né? Foi uma espécie de mágica. Porque não necessariamente vocês vão atrás dos outros. Vocês vão ficar muito para si. Aquela questão que é tão presente na vida do virginiano, que atuar nos bastidores, continua, vai continuar. Não vejo holofotes para vocês. Mesmo com essa questão de mudança de imagem e abertura para atrair pessoas diferentes, ainda assim vocês vão estar muito
fazendo as suas coisas, sem querer chamar muita atenção. Vocês vão querer ter as próprias respostas e ficar satisfeitos com as respostas que vocês mesmos se dão, sem grande preocupação com o que os outros vão falar. Vocês vão querer um reconhecimento a partir daquilo que vocês alcançam, a partir das suas atitudes, especialmente em termos de trabalho e carreira. Vocês vão querer que o trabalho fale por si, né? Que não é diferente da sua vida, né? Quanto a isso, não tem grandes diferenças. Agora, sim, diferenças maiores para aqueles que questionarem, né? Que fizerem as perguntas, quem sou eu, para onde vou e tal. Isso pode acontecer com alguns de vocês, sim. Querer estar num novo lugar, querer representar, se representar e se apresentar de um jeito diferente. Como se essa repaginação do visual ela também fosse trazer um novo cartão de visita, né? Para muitos de vocês pode ser literal. Ter um novo cartão de visita, né? Uma simbologia, né? Se apresentar com uma carreira diferente. A era de Aquário, né? Já estamos na era de Aquário, né? Mas enfim, a cada vez que a gente for colocando mais os 2 pés na era de Aquário, a gente vai ser apresentado sim com outras formas, né, de atuar. Então vocês talvez sejam brindados com isso. Se vocês estiverem antenados, se vocês souberem pescar as tendências, vocês podem fazer disso uma vantagem, né, dentro do mercado. A Rainha de Paus como carta de conselho. A Rainha de Paus, ela nesse deck aqui, ela se apresenta de uma outra forma. Eu vou fazer referência a ela na sua representação clássica, que é no tarô do Waite, que ela está representada com um gato preto aos pés, tá? Que é totalmente diferente daqui. Eu não tô com o tarô do Waite aqui perto agora, não tem como mostrar para vocês. Eu quero pegar a Rainha de Paus como um arcano representativo da intuição, dos poderes intuitivos, e voltar a falar daquilo que eu estava falando a respeito da intuição. A intuição trazendo revisão interna, revisão de valores, e com isso trazendo outras escolhas, e escolhas que vão trazer mudanças na vida prática. Não vai ser fácil, mas tem a possibilidade de trazer uma realidade diferente para si, através de uma ferramenta que não é usada muito frequentemente por vocês, que é a intuição, tá? Então aqui essa carta ela está afirmando a intuição como a ferramenta para vocês em 21. E se vocês não fazem uso dela, precisam fazer uso dela com urgência, até para fazer isso que eu acabei de falar, pescar o que está no ar em termos de tendências, para onde que o mundo está apontando, para onde que o dinheiro está indo, o que as pessoas estão interessadas em investir, e aí você ir nessa direção, você atuar nessa direção. Você não precisa ser uma pessoa que vai estar ali de frente, porque na maior parte das vezes vocês não gostam disso, mas você está ali naquela nova área, naquele novo lugar, naquela nova roupagem, e quem sabe encontrando nisso um novo sentido de propósito, porque muitos de vocês vão fazer essa viagem e relacionar
propósito, não só com carreira, mas com algo mais intenso, algo mais de história de alma, né? Algo que preencha mais, tá? Vocês vão em busca de um preenchimento. E para encontrar esse preenchimento, vocês vão ser capazes de passar por cima de qualquer um e qualquer coisa. Não vai ter quem segure vocês. As únicas pessoas que vão segurar vocês são vocês mesmos. Na resistência, na dificuldade de mudar, de acolher alguma coisa nova, especialmente no cotidiano. Dificuldade de mudar as mínimas coisas. Sabe quando a pessoa vai tomar o seu café da manhã, por exemplo, ela come sempre as mesmas coisas, faz tudo naquela mesma ordem, arruma a mesa da mesma forma, uma resistência aí. Ah, tá dando tão certo, por que eu vou mudar alguma coisa, tá? Vocês vão se ver diante desse conflito. Agora, eu não tô vendo esse conflito como um drama, eu tô vendo como uma oportunidade, tá? Lembrem-se que vocês vão instaurar uma nova ordem. Vocês não vão viver no caos, mas o caos ele pode ser usado para contribuir, para dar destaque àquilo que está funcionando e tirar o que não está funcionando das suas vidas. Eu vou ficando por aqui, agradeço aos virginianos que ficaram até o final. Curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho. Um grande abraço para todos, feliz ano novo, até o próximo vídeo.